Fala aí, pessoal. Tranquilo? Vamos dar continuidade aí à prova da EPICAR. Já tô 2 dias atrasados aí, né? Que eu não posto vídeo, mas vamos lá. Vamos dar continuidade aí à questão 23 agora, uma questão bem legal de aritmética. Depois da gente fazer várias geometrias, agora a gente está fazendo a segunda de aritmética em seguida. Beleza, vamos lá. Considere todos os números maiores que 10.000 e menores que 360.000. Que são múltiplos de 2, 3 e 5 e são quadrados perfeitos. A quantidade de números com essa característica é... Ok, então vamos pensar aqui comigo. Eu quero que esses números sejam múltiplos de 2, 3 e 5. E além disso, eu quero que seja um quadrado perfeito. Eu vou pensar na fatoração deles. Para eles serem múltiplo desses três números, que são primos, na fatoração deles tem que ter esses fatores lá, né? Tem que ter o 2 elevado a alguma coisa, o 3 elevado a alguma coisa, o 5 elevado a alguma coisa. Ok? Só que aí, como eu quero que seja quadrado perfeito, né? O quadrado perfeito tem que estar ao quadrado, né? Então vai ser dessa forma que eu vou escrever os números n, né? O n é os números possíveis para que obedeçam essa regra aí que ele impôs aí pra gente. Ou seja, o n, na fatoração dele, tem que ter 2 elevado ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. E aqui, multiplicando, eu tenho que ter um k elevado ao quadrado também. Por quê? Porque nada me garante que eles vão ter só 2, 3 e 5 como fatores, né? Até porque só seria um número. Então tem que colocar um k ali ao quadrado para representar essa família de valores que eu quero achar entre 10.000 e 360.000, ok? Aí a minha meta agora é achar o k, beleza? Só que o que eu sei que ele me fala na questão? Ele me fala que esse número n, ele tem que estar entre 10.000 maior, né? E menor que 360.000. Tem que estar entre 10.000 e 360.000. Essa é a condição que ele impôs aí pra gente. Ok, agora a gente vai fazer conta, ok? A gente vai substituir ali no lugar do n por 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes k ao quadrado. Primeiro, vamos resolver essa conta aqui. Você pode resolver essa conta, só que eu vou resolver essa conta de uma maneira inteligente. O 2 ao quadrado e o 5 ao quadrado eu vou juntar. Vai ficar 10 ao quadrado, certo? Vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes k ao quadrado. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebi que os números ali tem muitos zeros. Aí esses 10 ao quadrado vai me ajudar a cortar zeros, né? Até porque se a gente ajeitar isso aqui melhor, fica 900k quadrado. Concorda? Então aqui no lugar do n eu coloco 900k quadrado. Então vamos lá. 10.000 menor que 900k quadrado, menor que 360.000. Bom, como todos os caras têm zero, eu posso cortar os zeros. E tu tá me perguntando agora, Casel, tem que fazer em casos específicos de equação, pegar primeiro que 900k quadrado é maior que 10.000 e depois 900k quadrado menor que 360.000 resolver? Sim, você pode fazer isso. Mas aqui a gente vai tentar resolver a inequação tudo junto, né? Essa inequação nesse formato. Aí o que tu fizer em um, tu faz nos outros, né? Então é a mesma ideia lá da inequação normal, só que agora tu tem um termo a mais. Então se eu for cortar os zeros, eu corto os zeros de todos eles. 2, né, para poder equivaler. Ok, dessa forma, vai ficar aqui 100 é menor que 9k quadrado, que é menor que 360. Beleza? Agora, para deixar melhor, eu vou dividir todo mundo por 9. Aí eu tenho que dividir todos os 3 por 9. Para poder deixar só o k ao quadrado, né? Aí fazendo isso, o que acontece? O 9 corta com 9 aqui. Vai ficar 100 sobre 9, não tem problema. E aqui no 360 sobre 9, bom, 36 ele é 4 vezes 9. Então 360 sobre 9 vai dar 40. Então ajeitando isso aqui vai ficar 100 nonos maior que k quadrado, que é menor que 40, beleza? Agora vamos pensar aqui no seguinte. Agora que eu percebi que eu fiz besteira, mas acontece.
Por que eu tô falando que eu fiz besteira? Porque eu esqueci de colocar um zero aqui. Mas é só voltar aqui. Acontece, tá? Eu não vou cortar nem nada, vou deixar o erro aqui. Até porque todo mundo erra. Mas não tem problema não, porque agora eu percebi que vai dar até mais bom. Por que eu tô falando que eu errei? Porque eu cortei 2 zeros aqui, né? Então tem que sobrar 2 zeros, eu botei só um aqui. Então aqui seria 400. Agora tá lindo. Pô, eu tentei dificultar minha vida. Eu sempre faço isso, eu tenho que parar com essa mania. Beleza, agora o que você faz? Você tem um cara ao quadrado, você tem dois caras ali que são quadrados perfeitos, né? O 100 nonos é um quadrado perfeito, o 400 também. Você vai tirar a raiz quadrada de todo mundo, igual quando você vai lá e tira a raiz quadrada da igualdade. Você faz isso aqui também. Pô, Casé, a raiz de k quadrado é módulo de k, né? É, mas a gente já sabe que o k é positivo, então não se preocupa com isso não, pode cortar normalmente. Então aqui vai cortar. Aí vai ficar da seguinte forma: 100 nonos vira 10 terços, o k quadrado vira k e o 400 vira 20. Beleza? Agora é o seguinte. Se você parar para pensar, você tem um 10 terços aqui que é feio, né? E a gente define o k, como ele faz parte da fatoração do número n, o k ele tem que ser pertencentes aos inteiros positivos ou naturais, né? Mas não pode ser zero, né, na verdade. Então, inteiros positivos, não naturais. Naturais não nulos, talvez. Então, aqui fica da seguinte forma. O 10 terços, se você divide aquilo ali, vai dar 3,33333, certo? Então, isso me garante o seguinte. Isso me garante que o K ele tem que ser 4 para cima, certo? Porque ele tem que ser maior que 3,3333. O primeiro inteiro logo depois é o 4. Então ele tem que ser maior ou igual ao 4, porque o 4 é válido. E aqui ele tem que ser menor ou igual ao 19. Por que o 19? Porque ele está falando que o K é menor que 20. Qual que é o inteiro mais próximo do 20? Olhando para baixo. É o 19. Então coloca ali ele menor ou igual a 19 e maior ou igual a 4. Então essa é a minha restrição do K. Só que essa minha restrição do K me diz exatamente quantos Ks eu tenho. E o número de Ks que eu tenho é o mesmo número de Ns que eu tenho naquele intervalo, né? Porque para cada N tem um K. Então se eu achar o número de Ks ali naquele intervalo, eu tenho o número de Ns também, que vai ser o mesmo. Então o número de Ks, né, o K ele é entre 19 e 4, incluindo o 19 e o 4, né? É o inclusive, para quem viu a aula de contagem aí, inclusive. Então vai ser o quê? 19 menos 4 mais 1. É assim que a gente faz quando a gente tem que incluir os dois extremos do intervalo. Então vai ficar o seguinte: 19 menos 4, 15, mais 1, 16. Se são 16 Ks que eu tenho ali no intervalo, obviamente que são 16 Ns que eu vou ter também. Porque, como eu disse antes, para cada K eu tenho um N. Então, o meu número de termos ali que obedece, o número de números, né? Número de números. Que obedecem aquilo ali são 16 números. Ok? Agora a quantidade de números com essa característica é o quê? É quadrado perfeito? Sim. Divisor por 10? Não. Múltiplo de 3 não, primo não. Então é letra A, quadrado perfeito. Ok? Estão legal, não é tão complicado assim. É o padrão da EPK, né? Aquele nível médio para médio difícil, que não vai te causar problema, mas como o tempo é curto na prova, você acaba tendo problemas se não prestar atenção. E quando eu digo prestar atenção, até eu tenho um exemplo disso aqui, que às vezes eu erro, né? Eu acabei esquecendo de colocar um zero aqui, isso podia influenciar no resultado final. Mas foi coisa boba, né? Eu já olhei aqui e corrigi na hora. Mas é só um exemplo aí que até professor, todo mundo costuma ter falta de atenção de vez em quando. Então é a gente corrigir isso resolvendo muita questão e lendo com calma. Ainda mais na EPK, porque o tempo é curto, você fica muito cansado porque você tem que fazer redação, português, inglês, enfim, muito texto. E quando chegar na matemática já tem um pouquinho de texto, isso aqui é uma questão que não tem tanto texto, mas a gente já fez umas 3 questões aí que tinha que ler bastante. Agora imagina tu depois de fazer uma redação tendo que ler mais. É cansativo. Então a prova não é tão difícil como o Colégio Naval, por exemplo, mas tem a questão de que eles chegam no cansaço. E ela acaba ficando mais difícil. O Enem também é assim, né?
Enfim, é isso. É mais uma questão aí e até a próxima.